Bem, pessoal, continuando aqui, né? Em relação à forma de controle, certo, da colonização espanhola, né? Eles adotaram duas, né, instituições. Primeiro, a Casa de Contratação. A Casa de Contratação, ela servia justamente para administrar o comércio e a navegação. Em que sentido? Tudo que era transportado deveria chegar à metrópole, né? Quando nós falamos de metrópole, nós estamos nos referindo à Espanha, né? Como é a colonização espanhola, então a metrópole é Espanha. E a Espanha tinha várias colônias aqui na América, né? Tanto na América do Sul, quanto na América Central e do Norte, certo? Uma outra instituição que eles criaram foi o Conselho das Índias. A partir do Conselho das Índias, vão acabar. Qual era o objetivo do Conselho das Índias? Fazer leis, criar leis, né, para a colônia. Além disso, tinha a questão do. Era encarregado da justiça, né, estava ali para julgar e nomear funcionários, ok? Então, houve essas duas instituições criadas inicialmente no processo de colonização, para ter um controle do vasto território, né? Porque quando a gente está falando de colonização espanhola, a gente está falando da América do Norte, América Central e América do Sul, né? Parte dela, não toda. Então, é necessário órgãos de controle, certo? Porém, esses órgãos de controle não davam conta da corrupção, né? E aí eles vão adotar uma nova forma de administração, uma nova forma não, vão acrescentar, né, uma forma de administração, né? Eles vão criar aqui os vice-reinados. O que seriam os vice-reinados, né? No caso, teriam dois vice-reinados. O primeiro, a Nova Espanha, que hoje é atual México, né? E o vice-reinado do Peru, tá ok? Inicialmente. Esses vice-reinados teriam, né, como governantes vice-reis. Esses vice-reis eram pessoas de confiança do rei espanhol, né? Então, o rei espanhol arranjou pessoas para estar fiscalizando sua colônia, né, para que não houvesse mais desvio das riquezas. E aí a gente está falando de corrupção, né? Corrupção que é algo vigente nos dias atuais. Então, mesmo com essa estratégia, a corrupção não deixou de existir, né? O homem branco, europeu e cristão, ele trouxe mais essa característica para nós, né? Apesar de o Brasil não ter sido colonizado pelos espanhóis, foi colonizado pelos portugueses, parte dessa cultura já estavam, né, entre os portugueses, certo? Então, parte dessa administração, ela vai ter problemas, certo? Ao longo da sua jornada. A sociedade colonial, né, ela começou a ser dividida, né? Quem é que merece mais direito, quem é que merece menos direito, quem é que não merece nada. Nós temos a divisão entre cinco. Primeiro, chapetones, né? Segundo, crioulos. Terceiro, mestiços. Quarto, indígenas. E quinto, africanos. Quem eram os chapetones? Chapetones eram os que tinham mais privilégios, mais direitos, eram os mais ricos. E por quê? Porque eles nasceram na Espanha, né? Então, por eles nascerem na Espanha, eles devem ter mais privilégio, né? Deveriam ter mais privilégio, tinham mais privilégio, certo? Já os crioulos, aí vai descendo um pouco a categoria. Já os crioulos eram aqueles que nasceram na colônia, eram descendentes diretos de espanhóis, porém nasceu na colônia, né? O grande mal deles foi isso, nasceu na colônia. E eles tinham menos direito em relação
aos chapetones, porém tinha mais direito ao restante da sociedade, mestiço, indígena e africano. Os mestiços vai ser a união, né, entre espanhóis e nativos, certo? E essa união entre espanhóis e nativos vai fazer com que esses mestiços nem seja aceito pela classe mais nobre e nem seja aceito pela classe oprimida, né? Que no caso aqui indígenas e africanos, porque os mestiços, pelo fato de ter uma pele mais clara, eles achavam que pertenciam a esse grupo, porém eram excluídos da mesma forma. E aí nós temos os indígenas e os africanos, né? Indígena é até errado falar, porque são milhares de povos que existiam aqui na América, né? E aí reduziram ao nome de indígenas. Africanos, né, faz uma referência ao continente africano, né? Que vieram também vários povos da África, certo? Esses dois últimos aqui, eles vão ser os explorados, né? No caso, o indígena, o europeu dizia que ele não tinha alma. No caso do africano, era considerado uma coisa. Então, a desumanização desses indivíduos, né, dessas pessoas, dos nativos, dos africanos, foi um processo de dominação dos europeus, né? Você desumaniza, você inferioriza aquele outro grupo para dominar, né? E parte dessa prática, né, chega até os nossos dias atuais, né? Como eu já afirmei aqui, nessas 4 palavrinhas: homem, branco, europeu e cristão. Homem machista, o branco racista, o europeu o superior, civilizado, e o cristão intolerante, né? Então, todas essas práticas entraram aqui na nossa sociedade, tá ok? Agora, pessoal, a gente vai aqui ver a atividade, certo? A atividade, a primeira questão da página 146, ela corresponde a um texto, certo? Esse texto fala sobre o encontro, né, entre esses continentes e esse encontro que vai, de alguma forma, favorecer o processo de dominação e o processo de colonização, certo? Vamos aqui para a primeira pergunta, né? Interprete. Qual é o significado de encontro de continentes no texto? Né? Então, pessoal, o texto ele vai falar, quando a gente fala encontro de continentes, a gente está falando da Europa e da América, certo? Então, vai ser um encontro de povos, né? Esse encontro de povos vai ser a resposta. Então, aqui, A, né? Encontro entre povos da Europa e das Américas, né? Tá ok? Então, questão B aqui. A B a gente pede para encontrar a afirmação incorreta, né? E justificar, certo? Então, vamos ler aqui. Ele descreve, o autor aqui do texto, né? O encontro entre o espanhol Cortés e o asteca Montezuma, né? Então, quem lê o texto vai perceber, né? Quando ele vai falar um encontro único na história mundial, Montezuma e Cortés. Então, é uma afirmação correta. Houve um esforço, né, da parte dos dois líderes para serem ou parecerem respeitosos, né? Essa prática ocorreu inicialmente, né? Então, isso aí fez parte da estratégia do Cortés, conhecer, né, primeiro o território para depois dominar. Então, está correto. Terceira, o encontro entre Cortés e Montezuma, que inicialmente foi amistoso, desembocou em uma guerra entre eles, né? Então, correto, né? Ela é quase uma afirmação da segunda aqui, então está correto. Então, o item errado é o 4.
o autor ele fala sobre a importância da busca do poder e do prestígio, né? Ao invés, né, da riqueza. Então, o colonizador estava mais preocupado em conseguir prestígio e poder do que a própria riqueza em si, certo? Eu não coloquei, pessoal, a página 147, eu acabei esquecendo, né? Mas aí eu vou fazer a leitura aqui para a gente responder. No caso aqui, a 2, né? Escreva no caderno a afirmativa incorreta, né? E justifique. A. Assim que chegou às terras onde é hoje o México, Cortés descobriu que os povos do Império Azteca estavam insatisfeitos, né? Então, essa daí vai ser correta. B. Os espanhóis conquistaram Tenochtitlan com a ajuda dos povos rebelados contra o domínio azteca. Correto. C. Os principais aliados dos espanhóis na conquista de Tenochtitlan foram os Tlaxcalteca, inimigos ferrenhos dos astecas. Correto, né? Os Tlaxcaltecas, eles se aliaram a Hernán Cortés. Então, o item correto será o item D. Né? O certo é que os espanhóis entraram em conflito com os astecas e não ficaram de forma harmoniosa, tá ok? Questão 3, última questão do livro novo. Tem um texto, né? A questão 3, e responder a 2 perguntas. O que a leitura desse texto permite concluir sobre a relação entre os espanhóis e os maias? Que foi uma relação conflituosa, né? Essa relação de embates. Esse texto reforça ou contraria o mito de que a conquista espanhola foi rápida e fácil? Por quê? Contraria, porque os maias, os incas, os astecas, eles resistiram, certo? Todos os povos da América, da África, da Ásia resistiram, ok? Quando a gente fala do quilombo, inicialmente lá, o quilombo foi um processo de resistência, certo? Agora a gente tem aqui, aqui é do livro velho, são 3 questões do livro velho, certo? Aí ele pede, sobre a conquista espanhola da América, responda. Como tão poucos derrotaram tantos, né? Lá no início da explicação, Hernán Cortés chegou com 508 soldados e Francisco Pizarro 108. Muito pouco. Não conseguiriam dominar. Não conseguiriam conquistar o território. Então foram 4. Eu não coloquei a resposta aqui, certo? Então vamos escutar. Primeiro, a proliferação de doenças. Os europeus chegaram com as suas doenças. Os nativos que não tinham essas doenças não tinham os anticorpos necessários para a defesa do seu corpo. O sistema imunológico era extremamente frágil e quando eles pegavam uma simples gripe, né, muitos deles morriam em um dia, em uma semana, né? Então, a doença, o primeiro ponto foi a proliferação de doenças. O segundo ponto, a aliança com os inimigos, com os rivais, né, tanto os astecas quanto os rivais incas, certo? Então, o europeu se juntou, se aliou com aqueles que eram inimigos, né? Aquela frase, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Estratégia básica. Terceiro ponto, armas de fogo, né? Armas resistentes fizeram com que os europeus conquistassem, né? A América. E por último, o quarto ponto era o conhecimento sobre o território. Primeiro eles conheceram, né, buscaram informações e depois arranjaram suas estratégias. Tá ok? A partir daí, a gente tem aqui a B, né? Escolha a razão que você considera determinante para a vitória dos espanhóis, né? Isso é pessoal, porém, o que foi determinante mesmo foi a proliferação de doenças, matou milhões de nativos, certo? Em menos de um mês, milhões morreram, certo?
Menos de um mês, milhares, né? Quer dizer, morreram. Segunda questão. A segunda questão pede para você elaborar perguntas a partir dessas palavras que estão aqui, certo? Por exemplo, a 1, né? 1 tem cortês. Então, eu vou elaborar uma pergunta onde a resposta seja cortês. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o nome do espanhol que conquistou os astecas? A resposta é Cortés. Segunda. Qual o nome do imperador asteca na chegada dos espanhóis, né? Montezuma. Terceira. Qual o nome da capital asteca? A resposta aqui é Tenochtitlan. Arqueólogo, né? Então, qual o nome da profissão que estuda os fósseis? E aí, nós temos aqui os arqueólogos. Quinta, Atahualpa. Qual o nome do líder Inca? Né? Pergunta simples. Sexta, qual o nome do espanhol que conquistou os Incas? Aí vai estar aqui, Pizarro. Cite uma das cidades incas. Aí tem aqui Potosí. Qual o nome do trabalho forçado dos nativos, né? E aí pode ser Mita. Qual o nome do líder que resistiu à dominação espanhola? Né? Qual o nome do líder inca, né, que resistiu à dominação espanhola? Aí vai estar Tupac Amaru. Pergunta simples, certo? Todas essas palavras aqui estão no capítulo. Então, você pode tanto elaborar da forma como eu falei, como criar novas perguntas. A terceira e última aqui. Cada uma dessas frases corresponde a uma dessas palavras, certo? Então, vamos identificar aqui. Homem a quem a Espanha concedeu direitos de conquistar e explorar as terras americanas. No caso aqui, a resposta é adelantados. Órgão do governo espanhol que era encarregado de fazer leis. A resposta aqui é Conselho das Índias. Eram encarregados de administrar as cidades, fazer e cumprir as leis. Né? No caso aqui, a resposta é cabildos. Né? Cabildos, que é o mesmo das câmaras municipais. Certo? Então, a resposta aqui da adelantado, resposta da B, Conselho das Índias, e a resposta da C, cabildos, né? O mesmo que câmaras municipais. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é apenas isso, né? Nós teremos um novo encontro apenas na próxima terça-feira, no mesmo horário, certo? Pelo Zoom. Até a próxima semana.